Olá pessoal, hey folks, da Araújo na área, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o Skilled Worker Visa. Isso mesmo, para você aí que tá me enchendo de perguntas, eu tô assim, recebendo pergunta dia, noite e dia, então eu falei, resolvi vir aqui falar com vocês e gravar esse vídeo que vai ficar salvo no meu canal. Então sempre que alguém tiver alguma dúvida, eu vou poder enviar esse vídeo e assim todo mundo fica por dentro das mesmas informações. Bom, vamos começar pelo começo, né? Hoje eu quero aqui fazer um vídeo que não coloquei um limite, vai até enquanto a gente tiver assunto, porque eu acho importante explorar bem isso aqui, tá? Skilled Work Visa. Primeiro, o que é skilled? O que é skilled? Especializado. Worker, trabalhador. Visa, famoso visto, né? Então, o Skilled Work Visa nada mais é que um visto para um trabalhador especializado, tá? Especializado significa o quê? Com faculdade, doutorado, mestrado? Não, não necessariamente, tá? É uma pessoa que consiga comprovar aquela especialização dela, seja por um curso técnico ou seja por experiência profissional comprovada, que aquela pessoa tenha sido um destaque em alguma coisa, tá? Então, vamos pensar aqui. Como eu sei se eu sou parte dessa categoria? Eu ajudei vocês, tá? Eu coloquei lá na minha bio um link que vai direto para o site do governo com um documento com 36 páginas de todas as funções que são consideradas funções especializadas, tá? Então ela vai de açougueiro, avicultor, cabeleireiro, ator, até engenheiro mecânico, elétrico, médico, enfermeira, enfim, é uma lista assim gigantesca, tá? Então, para você conseguir esse visto, primeiro ponto, você precisa saber se você está nessa lista, tá? Então, esse é o ponto número 1. Agora, vamos ao ponto número 2, tá? Então, esse é o ponto número 1. Primeiro, saber se está na lista. Ponto número 2, inglês. Ops. Ai, sujei tudo. Peraí. Vou fazer bonitinho, né? Inglês. Sim. As pessoas me falam, eu quero ir para aí nesse novo visto, mas eu não falo inglês. E aí eu sou obrigada a falar que, infelizmente, não vai acontecer, né? Eu pergunto agora para vocês, imagina você é um empregador aqui do Reino Unido, querendo achar uma mão de obra especializada no Brasil. Como você vai contratar alguém sem falar com aquela pessoa, mesmo que seja por câmera, né? Porque normalmente as entrevistas elas são via câmera, né? Responde aqui para mim. Como que você, se fosse um empregador que só fala inglês aqui, vai contratar uma mão de obra especializada no Brasil, sem falar com a pessoa? Não vai acontecer, né, gente? E se você é uma mão de obra especializada, você vai ter que tanto se comunicar com os seus chefes, com os seus pares, né, são as pessoas que vão trabalhar com você, e também saber se virar. O básico aqui, né, no dia a dia, saber ir no médico, por exemplo, né, acontece muito. Eu, na minha segunda semana, a primeira que eu estava aqui, eu precisei ir no médico. Foi, assim, uma situação de pânico. Eu precisei colocar o Google Tradutor na tela do médico, ele colocou e eu digitava e ele lia a tradução. Então, olha o nível, tá? Só que isso não é possível com esse visto, tá? Porque você primeiro vai ter que saber falar o básico, para depois você poder ter essa oportunidade. E aí entra a famosa prova B1, né? Que você vai precisar comprovar, tá? É a prova B1, que é de inglês básico, nível 1, tá? Basic. Que é no qual você comprova que você sabe o mínimo de inglês para poder se mudar para o Reino Unido, tá? Essa prova B1, ela só é necessária assim que você já tiver a oferta. Você não precisa fazer a prova antes de ter a oferta, tá? Mas a gente vai chegar lá. Eu só quero falar que o ponto número 2 é o inglês em si, não para fazer a prova ainda, tá? Porque a prova você não precisa fazer já sem ter a oferta, senão você pode estar aí colocando um dinheiro fora aí da sua conta bancária ou colocando um crédito de aproximadamente entre 150 e 200 libras, tá? Que é mais ou menos o valor que custa a prova B1.
E também eu vou fazer depois um vídeo falando sobre a prova B1 especificamente, tá? Que a gente não vai entrar em todos os assuntos muito a fundo, porque senão a gente vai ficar aqui num vídeo muito extenso, tá? Então, primeira coisa, lista. Eu estou na lista de ocupações que eu posso vir com o Skilled Worker Visa? Segundo, eu falo inglês suficiente para estar nessa posição, tá? O suficiente é o básico, tá? E o básico não somente para fazer a prova, como fazer a entrevista, né? Tá? Pense que o passo número 2, que é saber inglês, você vai ter que ser entrevistado pelo Zoom, tá? Para que a pessoa possa saber se ela pode ir adiante ou não com a sua contratação. A gente vai falar mais pra frente de entrevista, tá? Eu não vou explorar esse tema aqui agora. Eu quero fazer por ordem cronológica para vocês entenderem. Número 3. Então, eu sei que minha função está lá na lista, já conferi. Eu tenho o código, né? Tome nota do código, cada função tem um código, então já tome nota do código da sua função. 2, eu falo inglês básico. Beleza. Número 3, tá? Eu tenho um currículo, eu tenho uma cover letter, eu tenho um LinkedIn, eu sei fazer um job hunt, tá? Então, essas são as perguntas que você tem que se fazer. São perguntas necessárias, tá? Por quê? Eu tenho aqui o empregador, tá? O employer. E eu tenho aqui o candidato. Candidate. Gente, ficou horrível meu escrito, né? Mas espero que vocês me perdoem, tá? Tenho aqui o candidato, no caso vocês, e tenho aqui o empregador. Como que essa pessoa aqui vai se conectar a essa pessoa aqui sem esses itens? Não tem como, né? Aí eu falo, Dai, mas você me arruma um trabalho. Não, essa não é minha função, tá? As pessoas me perguntam isso diariamente. Dai, você arrumaria um emprego pra mim aí? E aí lotam minha caixa do direct e assim, eu tento explicar para as pessoas que essa não é a minha função. A minha função é preparar você para ter tudo isso aqui, ó, pronto, para que você tenha essa ponte que liga o candidato ao empregador. Então, eu trabalho aqui, ó, construindo essa ponte. Não ligando diretamente, tá? Eu não tenho essa ligação entre o candidato e o empregador, tá? O que eu tenho são ferramentas na qual eu te ajudo a cruzar esta ponte, tá? Que são construção do seu currículo, construção da sua cover letter, do seu LinkedIn profile e te ajudo com o seu job hunt. E não menos importante, com a entrevista, que eu falei também, né? Mas a gente vai voltar nela já já, tá? Só tô aqui te dando o caminho das pedras, de como as coisas funcionam, tá bom? Então, número 3, você precisa ter tudo isso aqui para que você tenha essa ponte entre o empregador, você sendo candidato. Outra coisa importante, tá? Importante mencionar. Os empregadores estão aqui em UK, e as pessoas que estão aplicando para trabalhos têm que estar no país de origem, tá? No Brasil. Por quê? É uma lei do governo, não há como mudar, tá? Para você aplicar pro Skilled Worker Visa, você precisa aplicar do país de origem. A não ser que você já esteja aqui no Reino Unido com o visto Tier 2, que é o antigo Skilled Worker Visa. Aí sim você pode trocar de empregador estando aqui no Reino Unido. Mas caso essa seja sua primeira aplicação, você tem que aplicar do país de origem. Então não adianta começar fazendo as malas sem antes ter o seu visto aprovado, tá? Vamos recapitular então? Olha primeiro se sua função tá lá na lista. Segundo, sei falar inglês básico, pelo menos, para saber vender meu peixe na hora da entrevista? Mesmo que não saiba, existe aqui uma preparação que eu posso te ajudar, tá? E também a preparação para a prova B1, que eu vou falar mais no final. Eu quero primeiro entregar para vocês tudo que vocês precisam e no final eu vou dizer como eu posso ajudar com outras coisas, tá? Então aqui,
Currículo, cover letter, LinkedIn profile, job hunt. Eu vou falar bem resumidamente do que se consiste tudo isso para vocês terem uma ideia do que vocês precisam fazer sendo o número 3, tá? Por que eu tô dando essa lista um a um? Porque as pessoas me mandam mensagem falando, Dai, então já vou entrar no meu visto, me manda o link. Ah, já achei minha função, vou dar entrada no meu visto. Não é assim. Primeiro você tem que ter uma oferta oficial e formal de trabalho. Um documento que prove que já tem um empregador que vai ser seu sponsor, tá? Que eu vou explicar o sponsorship já. Então, o número 3 é se preparar. Tá, então você me fala, então vou lá no Google, vou colocar todo o meu currículo em português lá e vou traduzir para inglês, tá perfeito. Tá certo, gente? Eu diria que não, tá? Por quê? As palavras em inglês, elas não têm exatamente o mesmo significado quando você coloca no Google. E outra, você vai ter que ter um diferencial para que esse empregador daqui queira te trazer do Brasil para cá, né? Do Brasil para o quê? Se o seu currículo tiver ali meia boca, você fica ali empacado com outras pessoas que já estão aqui, com muito mais facilidade, que eles podem contratar. Então, existe a oferta e existe a demanda, tá? Oferta e demanda, como tudo na vida. Se você tem ali várias qualidades, se você demonstrou o seu valor, né, como funcionário, o que acontece? Colocar lá no seu currículo funções que você já executou não te ajuda. O que ajuda é colocar resultados. E como que você transcreve isso para inglês de uma maneira efetiva? Se você não é 100% fluente na língua, você precisa de alguém para te auxiliar com isso, tá? Então, eu tô aqui dizendo que eu sou essa pessoa que pode te auxiliar a escrever o seu currículo de maneira efetiva, de uma forma estruturada, porque assim, um recrutador, ele vai olhar o seu currículo de 5 a 10 segundos. Eu, como trabalhei com mais de 11 anos com recrutamento e seleção, eu posso te dizer isso, tá? Entre 5 e 10 segundos é o tempo que o recrutador vai ler o seu currículo. Então, se as informações não estiverem bem certinhas, direitinho lá, do jeito que tem que ser, você já perdeu aí a oportunidade. Não porque você não tem as qualidades, não que você não tenha o que eles estão procurando, mas porque você não soube colocar de maneira correta. Então, investir no seu currículo é muito importante. O mesmo eu digo para cover letter, tá? Que é um resumo do seu currículo, onde vai ter ali seus highlights, seus pontos mais importantes. É como se fosse um summary, né, do livro. Sabe quando a gente tá ali na biblioteca, a gente pega um livro e vai lá para aquela partezinha ali onde tem um resumo do que a história é sobre? Isso é a cover letter do seu currículo, tá? É aquele resumo. Será que eu me interesso por essa história? Será que eu quero continuar lendo ou não, tá? Então, esse é mais um ponto. Vamos continuar. Então, esse é um ponto, tá? A sua cover letter é atraente o suficiente? Ela diz o que aquela pessoa está procurando, aquele recrutador está procurando? E aí vem o seu LinkedIn Profile, que é o quê? É a maneira que os recrutadores hoje mais usam para recrutar pessoas mundialmente. Então, o LinkedIn, ele é internacional. Então, no Brasil existe a Cato, né, e alguns outros, eu não sei porque faz anos, né, que eu já moro aqui, já fazem 5 anos, então eu não sei exatamente, mas eu lembro que existia a Cato, existiam outros, mas aqui é o LinkedIn, tá? Existem outros para quem já está aqui, né, que são mais efetivos, porém, para quem está fora, para quem está no Brasil, o LinkedIn é o mais importante. E aí eu digo para vocês, não é apenas um LinkedIn com florzinhas e corações, não, gente. É a informação que está lá dentro de forma assertiva que vai te assegurar ser contratado aqui no Reino Unido ou não. Outras coisas são os settings, né? Como eu trabalhei com LinkedIn Recruiter dentro da empresa que eu trabalhava antes, aqui como gerente de projetos, eu vi como a ferramenta ela funciona fazendo match entre as vagas que eu estava procurando e os candidatos. Visto isso, eu desenvolvi uma técnica na qual eu ajusto os settings, né, as configurações das pessoas, dos candidatos que eu estou trabalhando, os meus clientes no caso, para que essas configurações comecem a bater com o que está sendo procurado naquela determinada vaga, tá?
E também com isso eu desenvolvi o Job Hunt, que é a busca assertiva dentro do LinkedIn Profile. Então eu ensino vocês a pescar, né? Não é assim tipo, tá ali seu LinkedIn, tá ali seu currículo. Não, com o Job Hunt eu vou mostrar para vocês como encontrar aquela vaga que você está procurando de maneira assertiva. Como você se conecta, aumenta seu network, ou seja, eu te dou técnicas que funcionam para você expandir seu network e assim expandir a sua possibilidade de encontrar a vaga que você precisa, tá? E também faço com certeza preparação para entrevista, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, isso aqui é um resumo do número 3. O que você precisa fazer como prioridade 3, tá? Depois disso, depois que você... Então, vamos lá. Primeiro, viu que a sua função está lá na lista. Segundo, fala inglês suficiente para provar isso, né? Fazendo a prova B1 e também para entrevista. Terceiro, tenho o meu currículo cover letter, sei fazer o job hunt e aí vem a proposta de trabalho, né? Então, o 4 é quando você tem o job offer. Job offer. Tá? Quando você tem o job offer, isso significa que você tem um sponsor. O sponsor que te provê um sponsorship. Sponsorship, tá? Se você tem uma job offer, quer dizer que, uma oferta de trabalho, você tem um sponsor que te concedeu um sponsorship. E o que é isso? Sponsorship, né? Patrocínio, patrocinador, é aquela empresa que decidiu te dar uma oferta de trabalho e que vai te ajudar a vir aqui para o Reino Unido de maneira legalizada com o Skilled Worker Visa, tá? O que acontece? Não são todas as empresas que podem te dar uma oferta de trabalho, tá? Porque tudo envolve custos. A empresa, ela tem que pagar um certo valor para o governo para que ela possa ter essa licença de trazer pessoas de outros países para trabalhar aqui. Então, eu tenho essa lista de quem pode te prover o sponsorship, tá? Quem pode ser seu sponsor dentro aqui de UK. Então, eu tenho como entregar para vocês de mão beijada essa lista. Então, você já tem isso na mão, tá? E aí, o que envolve, né? Depois que você tem a job offer, você já tem o seu sponsor legalizado, né? Você precisa fazer, então, a prova B1, tá? Você já estudou, porém, entretanto, agora você precisa buscar a prova e fazer a prova, tá? Como eu mencionei antes, essa prova B1, ela tem que ser feita no país de origem, né? Se você tá lá esperando o seu visto, você com certeza não estará aqui, tá? Para fazer a prova B1. Então, para fazer essa prova B1, você vai ter que marcar lá no Brasil. Novidade aqui, tá? Eu ia deixar pro final, mas eu vou falar. Eu criei um e-book, tá? Com todos esses detalhes que eu tô falando aqui pra vocês e o passo a passo do que vocês vão ter que fazer com os links, com os nomes de todos os provedores licenciados. Porque para fazer a prova B1, você precisa fazer com um provedor licenciado, porque ele que vai ter a conexão com o governo daqui para provar que aquilo foi feito de maneira correta, né? Não fazer a prova em qualquer lugar não vai te garantir nada. Então, eu coloquei lá na lista todos os órgãos licenciados, tá? Então, vocês vão ter acesso a isso nesse e-book que vocês vão poder baixar gratuitamente. Olha que presentão para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque eu passei um dia inteiro fazendo esse e-book. Eu contratei na verdade, eu contratei os serviços de uma pessoa para poder colocar para mim no formato de e-book, né? Que eu nunca tinha feito um, então assim, esse foi meu primeiro e-book. Espero que vocês gostem, depois deixem comentários para quem fizer o download, vai ser gratuito, tá? Então, eu tenho esse passo a passo que vai constar quem são os provedores licenciados, como que você busca, enfim, vai ter todas as informações lá. Feito isso, você passou na sua prova B1, tem todos os documentos necessários, a lista de documentos também está nessa brochura, nesse e-book, tá? Então, a lista de documentos necessários. E existe também o valor monetário,
tá? Porque nada nessa vida é de graça, né? A não ser meu e-book e esses vídeos que eu faço pra vocês, tá? Valor monetário. O que que significa? Você precisa ter um valor para aplicar o visto, tá? Eu coloquei também lá todos os valores escritos, que eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, por isso mesmo eu criei esse material auxiliar para vocês terem tudo por escrito, tá? E links também, para caso você esteja em alguma situação diferenciada, porque os valores eles variam, tá bom? Existe lá uma média. Você vai ter que ter o valor para fazer a aplicação do visto. E o valor, que é um pouco menor, para pagar o seu plano de saúde anual. Que não é um plano de saúde tipo Unimed, essas coisas, nada disso, tá? É um plano para você poder ter direito a usar o NHS, que é o Sistema Único de Saúde daqui, tá bom? Como se fosse o SUS no Brasil. Então você tem que arcar com esses custos. Aí você fala, ai, Daiane, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Talvez, não é garantido, mas dependendo da necessidade do empregador, ele te ajude parcialmente ou arque completamente com esses custos. Isso vai depender da necessidade do empregador, tá bem? Então, tem que ter em mente que vocês vão precisar ter o resultado da prova, os valores e a lista de documentos que eu também coloquei lá no e-book para vocês, todos os documentos necessários e também com o link que leva em casos de cargos específicos, alguma coisa diferenciada como antecedentes criminais, que depende da função que você vai exercer, tá bom? E lá na cartilha, depois que você tem tudo isso em mãos, tá? Você vê tudo isso em mãos, aí você vai poder fazer a sua aplicação, tá? Aí você fala, mas como que eu aplico? Eu coloquei lá o link também para vocês, para poder aplicar para os vistos, tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui com muito amor, muito carinho para vocês, com esses passos do que vocês precisam fazer, para quê? Para que vocês saibam exatamente o que pensar primeiro, tá? Então, somente agora, nesse estágio, quando você já tem tudo isso que eu falei antes, que você vai pensar na aplicação. Aí sim é o momento de talvez você procurar um advogado, né? De imigração, para olhar se a sua job offer está toda correta, se você precisar de algum auxílio. Eu tenho uma pessoa para indicar, porém as pessoas me ligam e falam, Dai, tem gente que clica lá no meu, que eu tenho, né, no meu link da bio, um que vai direto no meu WhatsApp. E aí ligam, Dai, me passa o contato do advogado que você tem. Mas a pessoa nem olhou os passos anteriores, então vai perder o seu tempo e o tempo do advogado nesse momento, porque você só precisa pensar em visto quando você já tem uma oferta de trabalho em mãos, tá? Então tenha isso bem claro na cabeça de vocês, porque são duas coisas bem diferentes, tá? Primeiro você tem que ter a oferta para depois você dar entrada no visto, tá bom? Então essas foram as dicas, o passo a passo que eu parei aqui meu dia para poder aqui falar com vocês. E eu falei que eu ia falar no final, né, antes da gente encerrar, que eu preparei um e-book para preparação para entrevista, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês muito em breve. E tem um outro sobre a prova B1. E para ambos, eu vou lançar um curso também online, tá? Sobre esses dois tópicos. Então, eu quero deixar isso como uma novidade para vocês. Quem quiser vai poder baixar somente o e-book, quem quiser vai poder fazer o pacote completo, que vai incluir as videoaulas, mais o e-book, tá bom? Então, com isso, eu espero ter ajudado vocês a se prepararem para poder começar essa jornada em buscar o seu trabalho e poder sim vir de maneira legal aqui para o Reino Unido. Tem muitas pessoas que vêm, né, de maneira ilegal, porém, muitas pessoas têm vontade de vir já com essa segurança. Então, se você é uma dessas pessoas que já tem vontade de vir com essa segurança, que você tem aí um trabalho especializado em alguma área, esse é o momento, porque as empresas aqui, elas estão contratando, assim, procurando gente arduamente. Desde que tivemos o Brexit, desde que tivemos toda essa situação aí, né, do famoso, que eu não vou mencionar, né, que todo mundo aí passou por isso. Então,
As empresas elas estão precisando de mão de obra especializada, que saibam o que elas estão colocando na mesa, né? O que você está entregando ali como produto final. Então, se você tem ali seu currículo, cover letter, sabe de tudo como fazer, você já está um passo à frente para ser aí contratado e conseguir se mudar aqui para o Reino Unido de maneira legal, tá bom? Um super beijo para vocês, até a próxima dica. Lembrem de baixar o e-book, tá? Falando sobre todo esse passo a passo. Lembrem-se de ir lá, baixem o e-book para vocês terem todo esse passo a passo aqui e contem sempre comigo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Passo a passo rapidinho para baixar o Skilled Worker Visa e-book no site da restartinlondon.com. Então você coloca ali o site www.restartinlondon.com. Espera uns minutinhos, lembre-se de aceitar cookies. Assim que você aceitar cookies, vai aparecer Subscribe and Win. Você só precisa colocar os seus dados. Os dados que eu estou colocando aqui é um exemplo apenas, tá? Eu coloquei os meus dados, mas para você poder baixar, você tem que colocar os seus dados, ok? Então, você coloca ali os seus dados, né? O seu e-mail, o seu primeiro nome, o seu segundo nome, né, seu sobrenome e o seu telefone. Assim que você clicar em subscribe, vai pedir para você aceitar fazer parte da lista da comunidade da Restart in London para receber as notícias. Assim que você apertar, você vai poder fazer o download, é só clicar, faça o download e aí está o seu e-book.